Olá, estamos no ar e você está assistindo a TV Fatel. Hoje conosco o psicólogo e professor Jonatas Godoy Quinones. Jonatas é graduado em Filosofia e Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, é mestre em Psicologia também pela Universidade Católica Dom Bosco, também formado em Filosofia Eclesiástica pelo Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia, participa de pesquisas na área da Psicologia da Saúde e de um grupo de pesquisa em modelos epistemológicos para uma educação em saúde. É sócio da Zoe Centro de Estudos e Atendimento Terapêutico, professor na Unigran e professor na Fatel, Centro de Formação Humana Integral. É um imenso prazer tê-lo neste bate-papo. Obrigado pela presença e oportunidade. Eu que agradeço o convite, Ednei. É sempre um prazer estar aqui com você, conversando um pouquinho, partilhando um pouco desse processo, né, e desse novo projeto. Obrigado. Bom, eu inicio esse programa, como eu tenho feito já em outros, né? Eu inicio com uma provocação. E não vai ser diferente com você. Quem é você? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta que eu acho que move a humanidade, em algum sentido. Eu diria que eu sou um humano, acima de tudo. Um humano curioso, né, que está sempre em busca de alguma coisa, sempre envolvido em alguma coisa. Eu não gosto de me sentir um pouco aquém dos acontecimentos do presente, né? Gosto de estar sempre envolvido em um processo de busca, de construção. Eu acho que isso, acima de tudo, é o que me define, né? Esse movimento. Um humano em movimento. Muito bom, humano em movimento. Muito bacana. Aproveitando esse humano em movimento, o que nós vamos falar é justamente isso, sobre humanidade, sobre espiritualidade. E muito se fala hoje em dia sobre crise de sentidos, a crise de sentidos, esvaziamento de si, despersonalização, desumanização, a crise do nous, que é relacionada à falta ou à ausência ou ainda à total inexistência de felicidade. Se é que eu estou certo, né? Qual é a sua leitura a respeito da vida humana e a espiritualidade no que diz respeito à felicidade que dá esse sentido de vida? Entendi. Então, esse tema da felicidade, Ednei, ele é um tema que corresponde aí à própria existência humana, né? Então, desde que a humanidade existe, eu acredito que é um tema presente. Agora, já esse tema do esvaziamento do sentido da vida, isso aparece quando os estudiosos começam a se dar conta de que as pessoas demandam, começam a procurar terapeutas, gurus, mestres, não para tratar especificamente de questões psicológicas, né, questões de cunho patológico, mas elas procuram essas pessoas para falarem sobre a própria vida, sobre o sentido, sobre uma sensação de esvaziamento. E isso acaba demonstrando um pouco um fenômeno bastante contemporâneo, né, de que as pessoas elas não estão passando por neuroses, por patologias, mas elas estão passando por uma crise noogênica, uma crise do nous, como você mesmo disse, que significa uma crise de sentido. E essa crise de sentido, a meu ver, ela aparece à medida em que as pessoas começam a perder os seus referenciais, né? No sentido de que as pessoas elas acabam perdendo aquele elemento que pode dar algum tipo de integração, unidade e norteamento com a própria vida. Ou seja, os princípios fundamentais, os valores fundamentais. Então, essa liquidez, esse movimento extremamente rápido, né, que caracteriza a contemporaneidade, essa pós-modernidade, e isso também viabiliza esse processo de esvaziamento. Tanto que hoje tem bastante influência de determinadas filosofias que apontam, né, para a questão de que já não podemos nem falar mais de uma essência de humano, né, mas sim de um humano que simplesmente se essencializa, se particulariza em determinados momentos e joga, inclusive, com esses momentos, né, no sentido de que ele corresponde às expectativas e demandas dos meios sociais nos quais ele está inserido
E isso vai modificando à medida em que os próprios meios também vão se modificando. Se fragmenta o indivíduo. E à medida em que ele experimenta essa fragmentação, obviamente também vai experimentar esse esvaziamento. E esse sentido de vida que a gente menciona, eu quero relacionar com a felicidade. A felicidade pode ser um sentido de vida. Essa felicidade é a busca, é o fim último e supremo bem do homem, é a busca pelo sentido de vida? Numa perspectiva grega, por exemplo, os gregos trabalharam muito esse tema da felicidade, que era a chamada eudaimonia. A eudaimonia, que era você ter um bom demônio, né? Um bom demônio, no sentido de que era aquela entidade que era responsável pela condução de determinados acontecimentos da sua vida. E normalmente, se você tivesse um bom demônio, né, ou seja, sim, em termos existenciais, ressaltando, esse tema do demônio não é esse demônio da tradição cristã, né, mas olhando dessa perspectiva grega. Se você tivesse esse bom demônio, então os acontecimentos da sua existência seriam acontecimentos prazerosos, vamos dizer assim, bons, com finais felizes. Né? Só que o que acabou acontecendo, né, em determinado período histórico, teve-se a impressão de que existiam mais maus demônios do que bons demônios. Né? Então, por isso, inclusive, os gregos elaboraram aquilo que passou para a história conhecido como a tragédia grega. Né? Então, a tragédia grega é justamente uma forma de expressar essa fatalidade da existência humana, no sentido de que, por mais que a gente anseie esse sentimento de plenitude, de gozo, nós estamos a todo momento nos lançando contra as nossas próprias questões existenciais. Então, nesse sentido, a felicidade ela não deixa de ser uma meta, um evento consolidado e perene, né? E se transforma num processo de busca, de anseio e de construção. Que é um pouco, isso a gente vai vendo depois na própria história da evolução do pensamento ocidental, né, como que o conceito de felicidade ele vai mudando e ele vai ganhando esses contornos. Né? Então, dizer que a felicidade é o objetivo último da vida, talvez numa dinâmica mais transcendental, espiritual, poderíamos dizer que enquanto o ser humano busca encontrar o seu sentido, encontrar o sentido da sua vida, talvez ele possa experimentar um nível de beatitude. E esse nível de beatitude é o que a tradição costuma dizer que é o indivíduo pleno, o indivíduo feliz. Mas isso é um projeto a longo prazo, né, e uma constante retomada. Não sei se nós poderíamos dizer que em determinado momento o indivíduo fechou essa questão da felicidade e está resolvido, né? Está acabado. Eu estou falando da felicidade porque a felicidade ela influi diretamente nos seres, né? De forma total. E é uma busca ou velada ou explícita pela felicidade. No fundo todo mundo diz assim, eu quero ser feliz. Não importa o que eu tenho, eu quero ser feliz. Muitos não são felizes com o que têm. Você acabou de citar a beatitude. Eu queria que você falasse o que é essa beatitude. O beatus, né? Esse beato, que é uma palavra bastante conhecida até, né? Indica aquele indivíduo que alcançou um nível considerável de plenitude na vida. Até determinadas instituições, a própria Igreja Católica, né, estabelece, né, como o beato como um nível de santidade. Né, aquele indivíduo que está em vista aí da própria proclamação, por assim dizer, né, da sua santidade pública, né, como podendo ser reverenciado, venerado como alguém que pode ser imitado no sentido de que ele conseguiu alcançar um nível interessante de plenitude de vida. Agora, satisfação? Então, a plenitude não está diretamente vinculada à satisfação, né? Porque a satisfação é mais hedonista, né? Ou seja, a satisfação está vinculada ao prazer. Né? O prazer
no sentido de que há um culto, uma busca, um anseio somente pelo sentimento de prazer, pela sensação de prazer, de gozo. Né? E a beatitude, ela transcende essa dimensão. Né? Não é apenas um gozo no sentido fisiológico, né? Psicológico, mas é como experimentar um nível de satisfação mesmo naqueles momentos onde você tenha que fazer opções que talvez não sejam fisiologicamente tão prazerosas, mas em termos de constituição de um sentido de vida, elas são capazes de planificar a existência humana. Quase que a perfeição. Não é. Não diria uma perfeição, né? Mas eu diria um sentimento de busca, de consolidação, né? De constituição dessa dimensão. Eu vou ler aqui algo. A felicidade é um paradoxo nos dias atuais, porque hoje a felicidade é entendida como posse de um bem. Ou seja, muitos atribuem a felicidade à riqueza. Então, ter e não ser, físico e não estado, né? No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, podemos ver esse estranho paradoxo, no qual é colocado que bem-aventurados são os que choram, os pobres de espírito, os injustiçados, os que têm fome e sede de justiça e os que sofrem perseguição. Na filosofia grega, bem-aventurado quer dizer felicidade. E é o fim último e o supremo bem do homem, que foi aquela pergunta que eu te fiz. O que constitui o verdadeiro sentido da vida, para os gregos. Bem-aventurado em hebraico quer dizer em marcha, ou seja, a infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, para sobre os sintomas, parado sobre as memórias, porque eles têm ideia, inclusive, de que perder tempo é pecado, né? Os judeus. Para você, o que é essa felicidade? É espiritual? É material? O que é? Uma vez eu fiz uma pesquisa com um grupo de estudantes secundaristas. Eu imagino que eram alunos do segundo ano do ensino médio. Na verdade, eu estava fazendo uma atividade com eles e havia muito desinteresse por parte, né? A participação era bem problemática. E aí eu mudei a didática. Então eu resolvi fazer uma enquete, né? Um trabalhinho de entrevistas e tal. E perguntei para eles por que eles haviam saído de casa para estarem ali naquele momento. Né? Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolheram, buscaram, estavam ali na escola naquele momento, mas existia uma resistência em participar das atividades escolares. E muitos falaram que a escola seria a única forma deles serem reconhecidos socialmente e terem um bom emprego. E eu perguntei, obviamente, né, seguindo a lógica, né, então, eu perguntei o que seria um bom emprego. Eles, bom emprego é um emprego que paga bem. É interessante, né? E para que você quer um emprego que pague bem, né? O que significa essa remuneração? O que é ganhar bem? Não, ganhar bem significa você poder comprar uma casa, comprar um carro. Eu falei, mas como é a casa? A casa é grande, uma casa, né, com tais e tais características, sempre uma característica suntuosa. E eu falei, mas para que isso é interessante? Porque isso daí a gente vai poder então, ter uma família, ter uma satisfação, né, e tal. E a partir desse trabalho, né, com esse trabalho que aconteceu durante um período nessa escola, eu fui percebendo que aqueles jovens, eles haviam vinculado esse sentimento de plenitude, né, que é a beatitude, né, que está vinculado ao sentido da vida, a essa questão material, meramente material. Então, ou seja, ser feliz significa ter um conjunto de itens, né, apontados como bons, né, pelo sistema vigente. E aí eu me dei conta, falei, poxa, e para a maioria daqueles indivíduos que eram indivíduos de classe baixa, com dificuldades financeiras, famílias simples, né, muitos talvez não atingiriam esse objetivo. Falei, então estariam fadados a uma vida infeliz. Então, nesse momento, né, eu me dei conta que essa beatitude ela não pode estar vinculada
a esses temas materiais, no sentido em que você pode ter hoje ou pode não ter. A beatitude ela precisa estar alicerçada em elementos que não são efêmeros, não sofrem essa influência, essa modificação do tempo, dos sistemas econômicos, né? Então só pode ser algo que fala da própria humanidade, né? Do próprio processo de humanização. E quando a gente fala de um processo de humanização, nós estamos falando de uma perspectiva que prevê um humano ideal, um humano essencial. E nesse sentido, a perspectiva de humano que me permite falar dessa beatitude para além de questões históricas, materiais, né? Essa movimentação, essa liquidez, né, desse processo, só pode ser numa dimensão transcendental. Então, esse humano realizando a sua essência enquanto um indivíduo que está para além dessas questões meramente materiais e históricas. E eu falei justamente de paradoxo, porque é um paradoxo, né? É uma diferença de felicidade por ter e felicidade por ser. Uhum. Né? Beatitude é ser, né? É ser. Não é ter, você não é. Você não tem como ter a beatitude, né? Você vive ela, você se torna essa beatitude, né? Então por isso que eu coloquei esse paradoxo e eu citei justamente o Evangelho. Porque ele diz justamente o contrário, né? Ele fala sobre que aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo injustiças, eles vão ser bem-aventurados. Eles vão alcançar essa beatitude, essa plenitude, essa perfeição. Em algum sentido, como você disse, transcendental, é o que vai acontecer, é isso? À medida em que há um cuidado para isso. Né? A beatitude, a felicidade, nessa dinâmica, ela não é apenas uma atuação da graça. Não é um movimento verticalizado, no sentido em que a gente sofre a influência de uma ação superior que magicamente me torna um indivíduo pleno. Muitos tendem a dizer que encontram, né, a sua beatitude, a sua felicidade, a sua graça na presença de Deus, em Deus, né? Nessa dimensão mais religiosa. Só que eu insisto, né, sempre digo, a ação da graça pressupõe uma natureza. Isso significa o quê? Significa que o indivíduo precisa estar num processo de busca, um processo de conscientização sobre seu próprio ser, sobre quem ele é e sobre quais são os elementos referenciais da sua própria vida. E isso não é uma coisa que se dê do dia para a noite. Né? Isso é um processo humano, é um processo de humanização. Né? É lidar com as nossas questões pessoais, é lidar com as nossas crises, com as nossas neuroses, com os nossos problemas, não fugindo deles, né? Mas aprendendo a lidar com eles e a integrá-los na nossa própria vida. Então, nessa dinâmica, a gente tem que estar sempre aberto para receber a ação de uma graça, mas ao mesmo tempo nós temos que nos trabalhar para que essa graça seja efetiva, eficaz. E aí a gente tem um conjunto de possibilidades para fazer isso. Né? A gente tem a própria psicologia como um terreno muito fértil, né, de trabalho, onde o indivíduo pode, de alguma forma, se buscar, se compreender, né, integrar alguns elementos da própria vida, conhecer os seus desejos, dar cidadania a esses desejos, né? Encontrar suas inibições, tirar essas inibições ou não, enfim. A própria espiritualidade, entendida para além de uma religiosidade, espiritualidade entendida como essa busca e essa resposta por questões de cunho existencial, né? De cunho humanizante, né? Que acabam nos conduzindo para uma transcendentalidade, mas que são respostas para as nossas questões de vida. E isso gasta tempo, o indivíduo tem que aprender a tirar tempo. Né? Tem que em algum momento desligar um pouquinho a TV, tem que em algum momento baixar o som, buscar outras alternativas de encontro consigo mesmo. Porque hoje, a beatitude, nesse processo de esvaziamento, de fragmentação, ela
começa a se tornar quase que um projeto muito, muito longo, né? Longínquo. Muito bonito isso, né? Eu fico encantado de ouvir isso aí, porque eu acho que deveria ser a nossa meta, né? A nossa meta em ser buscar essa satisfação, essa conformação, que é o que eu vou chegar daqui a pouquinho na pergunta, essa conformação de Deus, essa resposta para o ser, né? Essa resposta que você estava falando. Vou citar aqui uma frase de François Fénelon. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. O que ele diz? Ele diz mais ou menos isso que nós estamos conversando aqui? Com certeza. Felicidade sem mescla, né? No sentido de que não existe essa possibilidade de você ser feliz sem se enfrentar às suas condições, à sua própria condição existencial, né? A essa dinâmica ser humano, Ney, significa, em certo sentido, sofrer. Ou seja, mas o sofrer aqui não naquela terminologia pesada, né? Mas significa que nós sangramos, que nós temos momentos de dilaceração, de sofrimento, de suor, né? O humano nessa dimensão, ele não é um ser iluminado, luminoso, né? Que não cheira, que não... Nada, a gente tem a nossa condição humana e a gente precisa construir a nossa plenitude, a nossa felicidade a partir disso e não negando isso. Bom, Jonathan, caminhando assim já para o final, desse bate-papo, é lógico que esse assunto que rende horas e horas de bate-papo. Dá muito assunto. Com certeza nós vamos voltar, inclusive entrando em algumas categorias que foram citadas aqui, nós vamos entrando nela. Então nós vamos voltar. Já quero fazer o convite antecipadamente que você vai ser solicitado outras vezes. Tá aceito. Mas para finalizar, caminhando para o final da tua fala, aliás, do bate-papo, eu queria queria fazer essa pergunta para esse final. Podemos, de certa forma, dizer que a felicidade para o homem como sentido de vida começa aqui com a conformação na imagem e semelhança de Deus? De certa forma, não. Dentro de uma visão confessional, né? Ou seja, de uma visão onde nós entendemos a humanidade como diretamente vinculada, né, à ação criadora e redentora de Deus, né, e da figura de Jesus Cristo, né, que vem para planificar essa relação, nós só podemos falar de uma planificação da vida nessa conformação. Conformação aqui significa justamente... Muitos, né, tendem a dizer o seguinte: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E, de alguma forma, é como se isso fosse um dado, né, factual, no sentido de que nós não podemos mais abrir mão disso, né? Eu discordo um pouco. Nessa perspectiva, eu poderia dizer, nós poderíamos pensar um pouquinho, né, e pensar o seguinte: conformação significa assumir a forma, né, assumir a forma dele. Então, ou seja, a plenitude enquanto você assumir a forma de Deus. Enquanto imagem, a imagem nós poderíamos dizer que é matéria. Ok, nós temos uma matéria. Mas a semelhança, ela está muito vinculada a uma outra dimensão, né? Uma dimensão que foge à questão meramente formal. Ela está vinculada à questão de como nós orientamos, de como nós somos, né? De que maneira nós deixamos transcender e aparecer em nós, né, essas características que nos vinculam a esse ato criador de Deus. Então, nesse sentido, a semelhança é uma escolha. A semelhança, ela é um processo. E é um processo que passa, por assim dizer, pelas opções que, de alguma forma,
definem a própria dimensão de Deus. E voltando um pouquinho, né, na revelação da palavra, nós poderíamos dizer que essa característica, essa dimensão de Deus é o amor. Então, o que nos assemelha a Deus é o amor. E assim, o amor hoje é uma palavra que ganha muitas acepções, né? Ela tem, de alguma forma, até quase se esvaziou, né? Porque as pessoas falam disso, amar. Banalizou. Houve uma banalização dessa questão do amor e ela perdeu um pouco essa intensidade, essa força, né? Mas o amor aqui é uma palavra muito, muito forte. Se a gente olha, por exemplo, a própria manifestação de Deus na história da humanidade, na história do seu povo, nós podemos ver de que maneira esse amor ele vai se concretizando, se materializando. Passa desde um ato benevolente de estender a mão, de conduzir, de guiar, de perdoar, né, até a um ápice, né, onde o próprio Deus se despe da sua grandiosidade, se despe de si mesmo, né, e assume a nossa natureza, mas não para se diminuir em relação à humanidade, pelo contrário, né, para dizer à humanidade que por conta desse amor, a humanidade está revestida de uma dignidade e de uma dimensão que ultrapassa essas fronteiras meramente materiais ou meramente existenciais, por assim dizer. Então, eu acho que é isso, né? Essa dimensão do assemelhar-se a Deus nessas práticas, nessas escolhas que nos aproximam dessa dinâmica do amor. Quando você vai trabalhar em alguma coisa, você se suja. Não se suja? Sim. Então, assim, quando nós estamos implicados com a nossa existência, é óbvio que a gente se suja, a gente se marca. Agora, a opção de permanecer sujo ou não é nossa. Nós escolhemos. Tá? Então, nesse sentido, Deus nunca se cansa de nos perdoar, no sentido de nos dar a oportunidade de recomeçar de novo, de recomeçar a cada dia. Né? Então, essa dinâmica do recomeçar é algo muito humano e ao mesmo tempo muito cristão. Né? Então a gente tem essa possibilidade. Deus não se cansa de nos perdoar, de nos dar essa possibilidade. Quem se cansa de pedir perdão somos nós. Nós nos cansamos. Então é nesse momento, né, quando a gente se cansa, quando a gente desiste, né, e quando a gente se entrega às vicissitudes da existência humana, no sentido de dizer que isso é a facticidade da vida, ou seja, a facticidade da vida é essa limitação, essa fragmentação, ou essa impotência, né, diante do que tem de mal, de ruim. Nesse momento a gente faz opção pela não assemelhança, por não se assemelhar a Deus. Então, eu vou um pouco nessa linha, né? Essa semelhança no amor é a esperança que nós precisamos para continuar vivendo, continuar lutando, continuar existindo. É esse amor divino, né? Sim. Divino. Um amor divino que é profundamente humano. Isso tem que Tão ser humano que é divino. Essa é uma frase famosa, Sim, né? Mas é porque Deus não se separa dessa... Deus não se coloca como essa entidade onde nós temos que a todo momento renunciar à nossa existência, à nossa corporalidade. Não, Deus transpassa tudo isso que nós somos. A nossa corporalidade, a nossa sexualidade, a nossa espiritualidade, o que nós somos enquanto pessoas integrais, enquanto um todo. Então, assim, não é só a minha dimensão do espírito que está vinculado, ou eu não tenho que ficar mitigando a minha corporalidade, a minha humanidade em função de atender a uma demanda da graça. De jeito nenhum.
Tudo isso é amado e acolhido por Deus o tempo todo. É independente de como está, de que situação está, de que condição está. Isso que é amado e acolhido por Deus. Deus não está, de certa forma, focado naquilo que nós somos capazes de produzir. Mas Ele se satisfaz, de alguma forma, né, poderia dizer, se satisfaz com a nossa disposição para recomeçar. Eu acho que isso é a beleza do Deus cristão. Porque ele não desiste de recomeçar conosco. Não. Muito lindo isso, muito bonito. Eu fico emocionado até de ouvir isso aí, porque a gente precisa disso hoje, para reafirmar a nossa existência. Mas, Jonathan, eu queria agradecer você pela oportunidade, por ter dado esse espaço, ter vindo bater esse papo com a gente. Eu queria que você desse a sua consideração final, de tanto que você já falou aqui, mas desse aí para nós essa, não a receita, né, mas fale para nós o caminho a seguir para essa felicidade, na sua opinião, é claro. Como que o Jonathan, se você pudesse me aconselhar agora, seja feliz fazendo isso. Essa humanidade, essa espiritualidade, essa imagem, tudo isso que nós falamos. Se você puder resumir nessa sua fala final, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, com pesar que a gente não tem mais tempo para isso. Mas ficaríamos aqui conversando muito e muito tempo. Que tarefa, né? Que você me deu agora. Mas eu poderia dizer, uma pequena frase, que a felicidade depende da nossa humanização. Seremos felizes quando nos humanizarmos. Porque a humanidade, a nossa humanização, nos conduz para a plenitude, para a beatitude, e não o contrário. Não é abrindo mão da nossa humanidade que nós seremos santos, mas é assumindo a nossa humanidade em todas as suas dimensões e em toda a sua potencialidade. É isso que foi nos dado e é isso que é amado por Deus. Então, e aí entram todas as outras dimensões que a gente pode abrir, né, um leque imenso, né, de possibilidades, né, para pensar essa humanidade em termos psicológicos, em termos históricos, em termos sociológicos, em termos filosóficos, né? Enfim. Mas no fim das contas é isso, né? Didaticamente podemos fazer isso, mas nós nunca somos somente nenhuma dessas visões. Nós somos sempre muito mais do que isso. Obrigado. Bom, encerramos o programa de hoje, mas você poderá nos assistir quantas vezes você quiser através do nosso canal no YouTube, através do site da Fatel, www.fatel.com.br. Envie-nos um e-mail com sugestões, críticas através do e-mail tvfatel@fatel.com.br. E é isso aí. Tchau, até mais.